O dólar fechou a quinta-feira pós-Natal em leve baixa, após o Banco Central vender ao mercado 3 bilhões de dólares em leilão que foi realizado pela manhã. Enquanto no exterior, a moeda norte-americana tinha um desempenho misto ante as demais divisas. O dólar à vista fechou em baixa de 0,11%, ante o fechamento da segunda-feira aos R$ 6,17. Agora, após um erro na plataforma, o Google retirou a ferramenta que mostra a cotação do dia da moeda norte-americana. Muitas pessoas, inclusive, chegaram a printar no feriado de Natal essa cotação equivocada, mesmo porque não havia negociação da moeda norte-americana, e acabaram colocando isso nas redes sociais. Era algo em torno de R$ 6,37, enfim, uma informação equivocada. Por isso, o Google decidiu suspender temporariamente esse dispositivo. Você, Dávila, mesmo com o leilão, fechamento de R$ 6,17, uma leve baixa, mas ainda uma cotação alta, né? Muitos esperavam que o recuo fosse maior, né? Quais as razões para esse movimento não atingir os objetivos esperados? Bom, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deu a resposta, evidentemente, numa frase muito educada e diplomática. Disse que há um fluxo atípico de saída de dólares. Eu vou traduzir o que ele disse em palavras. Ninguém confia mais no Brasil, todo mundo quer tirar o dinheiro do Brasil e mandar para fora. É isso que está acontecendo. E não tem como segurar quando tem o efeito manada. O efeito manada agora é tire dinheiro rápido do Brasil que a coisa vai desandar e que se esse dólar hoje você acha que está alto em 6, espera até o fim do ano que vai estar em 7 ou mais. Então é esse o ponto que está acontecendo no mercado hoje. É o efeito manada, assim, saia rápido porque a coisa vai piorar. E não vai piorar por causa de especulação, como diz o presidente Lula. Vai piorar por causa dos dados concretos. É o desarranjo fiscal, é um governo que continua a colocar o pé no gasto, é um governo que reluta em fazer o ajuste fiscal que o Brasil precisa, é um governo que tem estatais deficitárias e sorvendo mais dinheiro público, é um governo que não gasta com nenhum critério e que o presidente é um negacionista, diz que não tem crise fiscal no Brasil, que a crise no Brasil é porque o juro é alto. Então é óbvio que são sinais que deixam o mercado de orelha em pé e falar, opa, os sinais são péssimos, existe um enorme problema, o governo nega que existe o problema, então o negócio é o seguinte, vamos mandar dinheiro embora porque esse país se tornou inconfiável. Este é o verdadeiro resultado do dólar nas alturas. O recorde da cotação é o recorde da desconfiança do brasileiro e dos estrangeiros com o país. Pois é, após o leilão, houve oscilações. Na mínima do dia, Beraldo, chegou a cotação de R$ 6,14, mas depois uma nova alta e aí o fechamento em R$ 6,17, mesmo com um leilão de 3 bilhões de dólares à vista, Beraldo. Pois é, primeiro, só para comentar esse ataque que houve em cima do Google, que o Google estava apresentando uma cotação equivocada do dólar. Falaram em fake news, né? Falaram em fake news. Desde quando o Google é fonte oficial de informação? Você usa o Google para ter uma referência de onde buscar a informação. Então, quando você quer saber sobre uma notícia qualquer, caiu lá o avião da Embraer no Cazaquistão. Aí você coloca lá no Google, queda do avião e tal. E aí você entra nos portais de notícia para saber a notícia. O Google é só uma referência. Não pode ter... agora vai ter investigação do Ministério Público, investigação de não sei quem, por causa de uma informação que é prestada ali como uma gentileza. Ninguém vai fechar um negócio. Olha, vou comprar um navio de petróleo ou vender um navio de petróleo fechado com base na cotação do Google. Isso não existe no mundo real. Isso só existe na cabeça desses terraplanistas econômicos que vivem buscando uma justificativa para colocar a culpa no outro. Sobrou até para o Google. Então, Caniato, quando a gente olha esse curso que está tendo da moeda norte-americana em relação ao real, como o Dávila falou, isso reflete a fragilidade atual da nossa economia e a falta de perspectivas de melhora. Então,
quando se olha para o Brasil, o investidor internacional, até aquele que vem aqui especular, ou as empresas multinacionais que estão no Brasil têm seus lucros apurados ao longo do ano, estão vendo que, olha, o Brasil ainda vai piorar. Então não adianta eu manter o meu dinheiro aqui agora. Vou mandar o meu dinheiro embora e, se em algum momento eu achar que vale a pena trazer de volta, mesmo que seja apenas para conseguir ter a rentabilidade em cima dessas taxas de juros exorbitantes que temos no Brasil e que vão piorar ao longo dos próximos meses, conforme sinalizado na ata da última reunião do Copom, esse dinheiro volta. Mas não volta aqui para fazer nenhuma nova fábrica, para investir numa grande estrada. Não é um investimento que vem para ficar. É um investimento que vem para se aproveitar. E não adianta falar mal do mercado malvadão, não. Esse dinheiro vem para se aproveitar porque a política econômica permite um cenário para os aproveitadores. A responsabilidade é de quem conduz a política econômica, a responsabilidade não é de quem se aproveita de oportunidades para ganhar dinheiro. Agora, Dávila, quais recados precisam ser emitidos pela área econômica do governo para tentar reverter esse jogo? Porque, sei lá, há um mês a gente observava uma cotação de, acho que 5,80, 5,90. Em poucas semanas nós tivemos uma alta assim, fora do comum e o dólar parece que se acomodou nessa cotação acima dos R$6, né? Quais são nesse jogo, quais peças precisam ser alteradas para a gente observar uma retração da cotação do dólar? Neto, você colocou muito bem. Há um mês, o mercado ainda dava o benefício da dúvida para o governo que o ministro Haddad ia apresentar um pacote de ajuste fiscal. Por isso que o dólar continuava lá 5,80, 5,60. O problema é que quando veio um pacote de mentirinha que não faz o ajuste fiscal e o presidente da República nega que o Brasil tem um problema fiscal, que o Brasil tem só um problema de juro alto, aí o sinal que você manda para o mercado é assim: a coisa está completamente fora de controle. O governo não entende a gravidade do problema e, por não entender a gravidade do problema, não tomará as medidas duras que precisam ser feitas para fazer o ajuste fiscal. Então, vamos aqui retomar o ponto para explicar para as pessoas qual é o problema do desarranjo fiscal. A dívida pública cresce. Quando a dívida pública cresce, o governo não tem dinheiro para financiar essa dívida pública. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir no mercado, tomar dinheiro emprestado para financiar o custo dessa dívida. É que nem você se endivida e vai recorrer ao cheque especial para tentar financiar a sua dívida. Esse é o problema. O Brasil está vivendo do cheque especial. Ele precisa ir ao mercado e contar com a confiança dos investidores para comprar títulos do governo brasileiro e financiar a sua dívida. O que acontece quando você dá sinal que você é um mau pagador? Ou seja, você não está nem aí, que você vai continuar botando o pé no acelerador do gasto público e não está fazendo nada para controlar o gasto. Bom, o investidor fala assim: está aumentando o risco do Brasil. Se está aumentando o risco do Brasil, eu quero mais taxa de juro para poder financiar essa dívida, que eu estou com medo amanhã de tomar um calote desse país chamado Brasil. E aí o juro sobe. Quando o juro sobe, o que acontece? A dívida pública cresce. Por quê? Porque o custo do financiamento dessa dívida pública aumenta. E hoje, Caniato, mais da metade do orçamento do Brasil nós gastamos para financiar o custo da dívida pública e dos custos financeiros. Então, assim, o Brasil hoje, ele cria uma armadilha. Quando você não toma atitudes para reduzir a dívida pública, custa cada vez mais financiar essa dívida. Cada vez que aumenta o custo do financiamento dessa dívida, aumenta uma parcela do nosso orçamento que, em vez de ir para a saúde, para a segurança, para a educação, está indo para financiar e pagar o custo da rolagem da dívida. Este é o problema do Brasil. Esta é a armadilha que o governo e principalmente o presidente da República recusam a ver.